Eu queria trazer uma breve palavra para você nesta manhã, e eu queria que você ficasse muito atento àquilo que o Espírito Santo tem para você nesta hora. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia desde já, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26, versículo 28. Diga assim: sou mãe, diga mais forte, sou mãe, criando filhos para um propósito. Esse é o tema, mãe criando filhos para um propósito. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, verso 26 até o 28, diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Diga, orando ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Diga, glória a Deus. Pode sentar, meus amados. Queridos, eu estava pensando a respeito do Dia das Mães, e logo cedo hoje, quando eu me acordei, 5 e pouca da manhã, eu comecei a ter, uma inquietação de Deus para falar sobre um assunto que muitas vezes nós falamos tão pouco dentro das questões da data festiva, data comemorada como o Dia das Mães. A gente sabe que muitos fazem homenagem às mães hoje. A homenagem do Dia das Mães no Brasil, ela começou principalmente ou oficialmente em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas. Na verdade, isso é uma data em que os filhos são influenciados de forma positiva a abençoar a sua mãe, a homenagear, a honrar a mãe. Isso é muito importante. Você sabe que a data do Dia das Mães, a comemoração do Dia das Mães, em movimento, em percalço, ou seja, em finanças, ela só perde o movimento tão grande que há só para o Natal. Então, como as pessoas comemoram o Dia das Mães? E é lindo saber que a mãe, ela tem, um aparato do Senhor. A mãe, ela é algo muito sublime, como diz o útero da mãe, na verdade, é um cuidado de Deus para que haja a existência de um homem aqui da terra, e de repente, aquela que cuida é a extensão da proteção de Deus aqui nesta terra. E nós sabemos que nós temos que entender esse detalhe. O detalhe de você presentear a sua mãe é muito importante. O detalhe de você honrar a sua mãe é muito importante. Porque filhos que não honram são filhos desonrados no futuro. Filhos que honram são filhos honrados no futuro. Muitas vezes passamos despercebidos. Tem filhos que dizem assim: não, a minha mãe não vai ligar para isso não, hoje é Dia das Mães, ela qualquer dia é Dia das Mães. Não, amado, todos os dias são Dia das Mães, mas tem uma data especial que uma mãe gosta de ser reverenciada, gosta de ser celebrada, gosta de ser amada. É como você, no dia do seu aniversário, se alguém dissesse: não, deixa para lá, outra hora, todo dia é dia de fulano, depois eu dou um abraço nele e digo feliz aniversário. Com certeza você ficaria chateado. Quantas pessoas ficam chateadas porque não são lembradas no dia do aniversário? Assim é com uma mãe precisa ser lembrada mesmo. Quando Getúlio Vargas, em 1932, ele criou esse dia especial, ele oficializou esse dia, foi algo muito interessante. É algo da parte de que o homem pode honrar ao homem. Então é muito importante você entender isso. Agora, filhos que honram serão filhos honrados. Aprendam isso. Filhos que desonram serão filhos desonrados, de uma forma ou de outra. Mas o que eu quero te chamar a atenção sobre um assunto muito importante para você, mãe. Nós sabemos que o contexto da nossa história aqui na terra, todos nós fomos criados com um propósito. Quando Ana ainda era estéril, ela balbuciava, ela pedia um filho a Deus, ela orava a Deus pedindo um filho a Deus. E o que eu acho interessante é que Ana, ela fez a oração dela muito antes desse filho nascer. A Bíblia relata que ela orava ao Senhor e ela tinha feito um pacto com o Senhor. E ela diz, a Bíblia diz em 1 Samuel,
a partir do versículo 10, diz assim que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha, porque ele seria um menino, significa isso, um menino consagrado, um nazireu, um menino consagrado ao Senhor. E quando Ana começou fazendo essa oração, o sacerdote olha para ela, e a Bíblia diz, versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque filha de Belial significa, são pessoas que bebem muito, gente, só para você entender. Então, ela disse: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, versículo 16, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe, fizeste. Amém, queridos? Então, presta bem atenção a um detalhe aqui. Ana, ela já tinha a preocupação de ter um filho, e esse filho seria um filho para propósito. Diga: filho para propósito. Essa tem que ser a preocupação de uma mãe. E quando Deus estava me falando hoje pela manhã sobre isso, eu disse: Senhor, é verdade, nós temos que ter filhos para propósito. Nós não podemos simplesmente dizer: o meu filho nasceu, comemorar o dia do nascimento do filho, e de repente nós nos esquecermos do propósito. E isso tem sido o problema de muitas mães, porque muitas vezes a alegria é grande no nascimento do filho, mas de repente ela esquece do propósito. Principalmente você, mulher, você que é uma mulher de Deus, você que é uma serva do Senhor, precisa entender que o seu filho foi criado com um propósito, para um propósito, mas para o seu filho ser estabelecido o propósito na vida dele, você tem que envolvê-lo no propósito. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, o exemplo de duas mulheres, que era a irmã Lloyd e a irmã Eunice, onde o próprio apóstolo Paulo, ele relata sobre a vida dessas duas mulheres que, elas criaram filhos com um propósito. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, o apóstolo diz: lembrando das tuas lágrimas. Foi o apóstolo Paulo dando ações de graças, pela fé que havia em Timóteo. Aí ele vai e diz: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui: olha, Timóteo, o propósito se estabelece em você, o propósito se estabelece em sua vida. E o lindo é que eu vejo o exemplo que sua mãe, que a sua mãe, a Lloyd, aliás, como o Senhor diz aqui, a tua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, transbordou em você, derramou em você. Então você, mãe, precisa entender: esse é o propósito. O propósito é você derramar a vida de Deus nos seus filhos. O propósito é você criar um filho temendo ao Senhor. Provérbios 22:6 fala como você criar filhos temendo ao Senhor. É criar ele no propósito, é você ser exemplo, é você ir na frente e dizer: vem filho, vem aprendendo comigo. É assim que se faz. Eu vejo muitas vezes o erro de muitas pessoas, que de repente eles acham, porque simplesmente envia o filho para a igreja, está tudo resolvido. Mas mãe, pai, eu quero dizer para você que filho aprende com o teu exemplo.
E muitas vezes a sua ausência hoje nos cultos vai ser a ausência deles no futuro também nas reuniões. Por quê, pastor? Porque serão filhos que aprenderam. Espero que você entenda como a nossa irmã Lloyd, a vovozinha do Timóteo. Espero que você aprenda com a mãe de Timóteo, nossa irmã Eunice. E que você diga assim no futuro: meu filho realmente é um homem que teme a Deus. Meus filhos são homens e mulheres que realmente aprenderam comigo. A melhor coisa do mundo é você ensinar o seu filho dando exemplo. Diga ao seu filho, diga ao seu vizinho, aliás, ensina o seu filho dando exemplo. Amém? Queridos, 1 Timóteo, 2 Timóteo ainda nos fala sobre essa importância de você gerar, inspirar os seus filhos, ou seu filho, sua filha na palavra. Olha o que diz: porque quando você cria com propósito, você cria ensinando. Diga comigo bem forte: quando eu crio, diga mais forte, quando eu crio meus filhos no propósito, eu ensino a palavra, e ensino com o meu exemplo. É a minha dedicação. Mãe, é a sua dedicação. Pai, é a sua dedicação, mas em especial a você, mãe. Você é aquela que o Senhor diz que é a mulher sábia. E a mulher sábia, ela renuncia à preguiça. A mulher sábia, ela rompe com a dificuldade. A mulher sábia é aquela que esfacela as dificuldades e os propósitos malignos. Como assim, pastor? Muitas vezes você não tem desejo de vir à igreja, mas você tem que ser o exemplo. Às vezes o marido está esperando só simplesmente um toque da mulher: vamos, e o marido lá, sabe, todo desleixadão, e a mulher: lembre-se, Deus em primeiro lugar, nós temos filhos para criar, filhos aprenderão com você. Quando você é uma pessoa que esquece das reuniões, esquece os momentos a sós com Deus, não busca Deus, quando você é aquela pessoa que, sabe, negligencia as coisas de Deus, seus filhos vão ser do mesmo jeito. E a Bíblia diz aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha que coisa linda, o apóstolo falando para Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Desde a infância, diga, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te, que podem tornar-te o quê? Que podem tornar-te o quê, pessoal? Sábio. Para o quê? A salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Sabe o que o apóstolo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte: olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, desde criança. Aprendeste com a tua avó, aprendeste com a tua mãe, que foi exemplo. Mas, pastor, eu não venho de uma família que eu aprendi. Você hoje é essa família que o Senhor chamou, está chamando você para ser exemplo para a sua futura geração, ou para a sua geração. E aí o apóstolo, ele ensina isso, que a Escritura, ela forja caráter. E você, mãe, precisa entender isto. Existe lá em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31, fala sobre as qualidades de uma mulher virtuosa. Você já conhece demais. E uma das coisas que essa mulher virtuosa faz, ela é alariada, ela é, sabe, aplaudida pela família, pelos filhos, pelo marido, pelas pessoas. E a gente sabe que essa mulher, ela é simplesmente governo. Diga governo. Você sabia disso? Quando você é uma mulher que é governo, você é aquela mulher que ensina com o exemplo. Nada impede você, mulher, você, mãe, ser uma mulher governo. E uma mulher governo é uma mulher que ela simplesmente gera filhos para propósitos. A mulher governo é aquela que ela é exemplo, mas ela diz: vamos comigo, e os filhos aprendem, a casa toda é edificada, os filhos são abençoados, os filhos são felizes, o marido muito feliz. Essa mulher é uma mulher que é próspera.
A mulher de Provérbios 31 é aquela mulher aguerrida, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher valente. É uma mulher que diz assim: eu posso ser dependente do meu esposo, mas eu sou auto-independente, porque também eu tenho como gerar o recurso principal, que é o quê? A edificação na casa, na família, a edificação na vida dos filhos. Tem herança maior que você pode deixar. Muitas vezes o homem luta, trabalha, luta para um canto, luta para outro, isso é muito importante, mas eu quero dizer para você, às vezes a mulher diz: eu sou apenas uma dona de casa. Você não é apenas, você está executando, você está realizando um grande propósito de Deus aqui na terra. Você é simplesmente especial aos olhos de Deus. Você é muito importante, porque você é alguém que gera pessoas que terão, na verdade, o ensino e terão caráter, que gerarão governos no futuro, pelo seu exemplo, mulher, pelo seu exemplo, mulher de Deus. Diga amém, dê um forte aplauso para o Senhor Jesus nesta manhã. Existe uma frase de Abraham Lincoln que ele diz assim: a mãe que governa o berço é aquela que governa o mundo. Diga comigo: a mãe que governa o berço é aquela que governa o mundo. Ou seja, essa mãe é a principal influenciadora nata. Essa mãe que governa o berço é aquela que acompanha, é aquela que observa, é aquela que edifica o filho, é aquela que diz: eu tenho um propósito estabelecido por Deus no meu coração e que vai ser gerado na vida do meu filho. Eu vou ensinar o meu filho a reconhecer e a entender o propósito dele aqui na terra. Eu não serei uma déspota, não sou eu que irei gerar, irei falar, fazer, determinar o que meu filho vai ser, mas eu vou ensinar o meu filho desde o berço a simplesmente entender o que é governo, porque a mãe que governa é aquela que o influencia, e ela governa o mundo através de um mundo melhor, porque ela gera filhos melhores. Queridas, Deus fala com você nesta manhã. Nós temos um exemplo muito forte, muito poderoso. Eu sou fã dessa mulher chamada Ana. Essa mulher é uma mulher de grande exemplo para todos nós. Sabemos que nós temos outras mulheres maravilhosas dentro da Bíblia, que realmente elas são, sabe, pessoas que têm uma luz, têm um brilho, sabe, que se diferencia entre outras demais. Mas preste atenção numa coisa: a Ana, ela era uma mulher que ela orava. E para você ter filho com propósito, você precisa gerar na oração também, irmã. Você precisa entender que não é simplesmente: quando eu tiver meu filho, ou eu já tenho meu filho. Muito antes, Ana já orava. Quando Ana orava, ela já estava determinando algo importante iria acontecer na vida do filho dela. Observe que 1 Samuel, quando a gente lê, a gente vê Ana tendo um propósito. E ela disse assim: Senhor, se o meu propósito for o teu propósito, vai ter sucesso. Eu vou ter um filho com sucesso. Lembra-se que eu falei para você, gerando filhos com propósito? Quando você entende o propósito de Deus, você, mulher, gera o propósito de Deus na vida do seu filho. Por isso que a Bíblia fala sobre a mulher sábia, porque a mulher sempre está pertinho, observando o filho, e ela vai gerando o filho, o propósito. Ela é governo, mas ela também faz o filho ser, na verdade, aquele futuro mundo que manifestará em breve. Então entenda, quando Ana disse assim: Senhor, olha, eu quero fazer um voto, 1 Samuel capítulo 1, no versículo 11, ela disse: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Você já pensou? Essa mulher, ela entendeu um propósito de Deus na vida do filho dela. Mas por quê, pastor? Porque, querido, o sacerdócio em Israel estava corrompido. Deus precisava contar com um homem, Deus precisava contar com um ser que iria ser
aquele homem da vez, aquele homem que geraria outras pessoas com qualidade, um mundo diferente. E a gente sabe que quando Ana faz aquela oração, ela orava e dizia, antes de nascer, ela já falava para o Senhor, Senhor, eu quero meu filho no propósito do Senhor. Descubra bem antes o propósito que Deus tem na vida do seu filho. E se ele já nasceu, e ele está vivo, e ele está entre nós, e vai continuar em paz, com saúde, prosperando em nome de Jesus, eu quero que você continue entendendo isso, que nós somos cobertura espiritual na vida dos nossos filhos, cobertura de oração, jejum, todos os dias eu coloco os meus filhos no meu jejum, na nossa oração, todos os dias eu coloco as minhas noras, meus netos, todos os dias eu coloco você mãe, você pai, você família, Igreja da Alegria, todos os dias nós colocamos, e amados, é isso. E eu tenho dito assim no meu jejum, nas consagrações pela manhã, tenho dito, Deus, mostra o propósito, porque tem tanta gente perdida no propósito. Mostra que o propósito do homem aqui na terra é conquistar, mas colocar a Deus em primeiro lugar antes das conquistas, para que as conquistas sejam, que eles governem esse mundo, mas sejam homens e mulheres de exemplo, em que eles mostrem e que o propósito deles está em primeiro lugar no Senhor. E Deus, eu tenho certeza que Deus está fazendo isso nesse lugar. Amém? Uma mãe, para ser influente na vida do filho, ela precisa ser íntima com Deus. Diga a sua vizinha, diga a essa mulher que está perto de você, diga, nós precisamos ser íntimas com Deus. Amém ou não amém, queridos? Então, veja uma coisa muito interessante. Ana, ela devolve o filho dela a Deus, ou seja, no pacto que ela fez, ela era uma mulher estéril, ela fez um pacto com Deus, e Ana devolve o filho a Deus. E você sabia que a maior riqueza que você pode dar a um filho é dar a riqueza do temor a Deus e levá-lo e influenciá-lo a fazer as coisas para Deus, a realizar o propósito para Deus. Olha, você pode ter um filho que seja um grande empresário, um grande médico, seja lá o que for, tenha lá a profissão que tenha, mas esse cara, essa mulher, ela tem que ter Deus em primeiro lugar. Foi isso que Ana fez. Capítulo 1, versículo 28 de 1 Samuel, diz assim, pelo que também o trago, ou seja, a ela devolvendo agora, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles, o quê? Adoraram ali ao Senhor. Irmãos, irmãs queridas, prestem bem atenção, mamães, o filho que Deus te dá, em primeiro lugar, é para este filho ter propósito no Senhor. Nunca pense, meu filho vai ser isso, aquilo, e que seu filho seja isso, aquilo, mesmo que se ele se desvie do propósito com Deus, e ele encontre o sucesso na vida, está tudo bem, está tudo errado. Filhos têm que ter propósito primeiro no Senhor. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ser biliardário, você pode ter a condição financeira que você possa ter, mas eu digo a você, se o propósito está fora do Senhor, você é a pessoa mais pobre, porque simplesmente você só tem dinheiro. Veja essa frase por aí, é verdade, fulano é tão pobre, que só tem o quê? Dinheiro. Esse dia eu estava falando com meu filho Ari, e ele dizendo para mim, pai, vou dizer uma coisa, quando a gente pega o dinheiro, ou alguém tem dinheiro, como exemplo de pessoas que ele conhece, e o cara diz assim, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho onde investir, ou eu não tenho como investir, em que investir. E ele falando assim para mim, disse, é onde a gente vê o quão nós temos que nos encontrar e saber como investir o propósito. E quando a gente não sabe onde investir o propósito, dá uma insegurança na gente, dá ou não dá, pessoal? Se você tem dinheiro e não sabe onde investir, dá uma insegurança em você ou não dá? Agora uma coisa Deus estava me falando, filho, quando se há propósito, você pode deixar o seu dinheiro correndo juro em algum lugar, mas quando há propósito,
Deus vai mostrar para você aonde investir. Onde há propósito, Deus vai mostrar para você o que fazer. Você pode ser um profissional de alta qualidade, mas se não há um propósito que engrandeça a Deus, você simplesmente só serve a uma profissão. Quando você tem propósito, aquela profissão te traz satisfação, aquela profissão vem sempre direção, aquela profissão vai te levar sempre a você viver uma vida cada dia com alegria, com propósito. Então muitas vezes você pode estar dizendo assim: pastor, eu tenho sido um profissional, mas eu não estou tão feliz, eu não estou realizado no meu propósito ainda. Sabe o que Deus me falou? O Senhor disse: não se preocupe, nem sempre o momento que você passa desse tipo de dificuldade significa que você está perdido. Se você buscar a Deus como Ana buscou, você verá que essa profissão sua vai se tornar uma profissão brilhante, uma profissão de ouro. E minha amada, meu amado, termino essa palavra dizendo para você: a maior riqueza que você pode dar a um filho é dar a riqueza do temor e o amor a Deus e a comunhão com Ele. Mulheres, mães que ensinam seus filhos a terem temor, amor a Deus, pode ficar certo, esses filhos terão a riqueza e a direção de Deus. Eu digo para você, quando o sacerdócio de Israel estava corrompido, e Deus precisava contar com uma mãe que ensinasse, uma mãe que consagrasse seu filho para reerguer os altares que estavam sendo derrubados em Israel. Quando Deus fez isso, Deus ele contava com alguém que tinha dito assim: meu filho não é só para mim, meu filho é propósito para Deus. E eu quero enfatizar mais uma vez para você: se você cria seus filhos, se você gera no coração dos seus filhos o desejo o afã do crescimento, de ser um profissional, e nesse coração desse filho não está sendo gerado o propósito de Deus aqui na terra, esse filho vai ter simplesmente muito dinheiro, mas ele vai ser tão pobre que nunca terá propósito. O propósito é Deus. Porque tem pessoas que preparam o filho, deixam o filho pronto para a sociedade, deixam o filho pronto para o sucesso, e ele conquista, e ele tem tudo, e no final ele diz: onde está o real sentido da minha vida? Porque existem pessoas com tanto sucesso, tantas conquistas, tiram a sua própria vida. Porque foram pessoas que não foram ensinadas espiritualmente a ter propósito. Vamos ficar em pé agora. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Você precisa entender que Deus falou com você nesta manhã. Queira para Deus, não queira simplesmente para você. Lembre-se que filho é uma herança que Deus te deu, e essa herança tem que ser cuidada. Se você administrar e cuidar bem dessa herança, você vai ter uma casa com propósito, com sucesso. E você, como filho, não saia desse propósito, porque os filhos também se tornam adultos, e a Bíblia relata que você tem a liberdade de absolver e abraçar o propósito e estar nele ou não. Nós sabemos de homens, profetas famosos, que tiveram filhos e os filhos não seguiram seus pais. Falta de aviso, de instrução, não foi esse a falha do pai. Por isso eu quero pregar nesta hora para você que é mãe, ensinar teu filho está no propósito, e para você que é filho, agora entenda a palavra para você final, entre no propósito, não saia do propósito, porque filho que sai do propósito, tem vida destruída. E finalizo dizendo para você, que você tem
responsabilidade de você gerar no seu filho um propósito. E você, como filho, tem a responsabilidade de absolver o conhecimento, mas colocá-lo, esse conhecimento, em prática. E sempre trazer a lembrança do que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. E sempre pensar no que você tem aprendido, como a palavra do Senhor diz, medita nessa palavra. A Bíblia diz, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti, ou seja, sem fingimento, uma fé não fingida. Vamos viver o propósito, amado. Ensinar esse exemplo do que você vive na essência como modelo. Diga ao seu vizinho, ensinar. É ser exemplo do que você vive na essência como modelo. Amém? Meu filho estava me dizendo ontem à noite, por coincidência, a gente falando, conversando, já tarde da noite, ele disse, pai, eu nunca esqueci de uma coisa que vocês fizeram, e eu vi que aquilo mudou a nossa situação, a nossa vida financeira. Nós fizemos um pacto com Deus, eu e minha esposa. Nós trabalhávamos arduamente de porta em porta, vendendo produtos naturais. E eu tinha clientes que compravam 300 vidros, 400 vidros do produto. Na época a gente tinha o produto todo embaladozinho, tinha farmacêutico responsável e tudo. E a gente vendia muito nas portas. A gente chegava a vender, fazia muitas vezes 5.000, 3.000 garrafas de produto e deixava lá. Aquelas garrafas eram vendidas a R$10. Era barato naquele tempo. E a gente chegou a uma época, a gente fizemos um estoque. Nós trabalhamos duramente. De 8, 9 da manhã, muitas vezes até 7 da noite. Ela não era só. Às vezes, no escurecia, a gente ainda estava lá, vendendo o produto. Foi um propósito de 30 dias trabalhado. E nós dissemos a Deus, Deus, tudo que entrar, tudo, não é o lucro não, tudo que nós investimos e todo lucro que entrar, nós vamos colocar tudo em um envelope e nós vamos sacrificar ao Senhor. O nosso trabalho, daquele mês todinho, ele disse, eu nem me lembrava disso, ainda me lembro, pai, aquele bolo de dinheiro que vocês colocaram dentro do envelope, e vocês levaram, e eu fiquei olhando, disse, meu Deus, eles vão dar tudo, e nós demos todo o trabalho daquele mês, trabalhando incansavelmente, de segunda a sábado, e a gente deu tudo, e meu filho viu aquilo, ele disse, sabe o que me chamou a atenção? Nunca mais, aquele espírito de miséria, dominou as nossas vidas, aquela trava, aquela amarração, que eu cheguei a dizer para vocês, que foi tempo difícil, Deus foi abrindo as portas, amados, e Deus não deixou mais faltar, viver naquela escassez, naquela amarração, e foi que quando nós abrimos, sabe, trabalhamos mesmo, abrimos o coração, nos entregamos ao Senhor e dizemos, vamos fazer a obra do Senhor. Então eu quero dizer para você, que o modelo que você é, vai levar seu filho, sua filha, a ser governo aqui na terra, porque eles verão em você, aquilo que você é, exemplo que chama a atenção de Deus. Ana deu tudo que ela tinha. Ela disse, eu sou estéril, mas se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor. Naquele dia, o Senhor atentou para a condição de Ana e disse, você não será. O próprio profeta disse isso. Vai ser conforme o Senhor te conceda. Ele vai te conceder, em outras palavras. E amados, quero dizer para você uma frase que Deus me deu nessa manhã. As sementes do exemplo grita e ditam as mudanças que precisamos em Deus. As sementes do exemplo gritam e ditam as mudanças que precisamos em Deus. Aquilo que você planta hoje para Deus é o que grita e vai ditar a vida de sucesso, de conquista
e bênçãos familiares que você terá. O seu exemplo vai ditar sucesso. Se você é uma mãe negligente, se você é um pai negligente, você terá filhos negligentes. Porque são essas sementes que você planta hoje, fidelidade nos cultos, fidelidade nos seus dízimos, fidelidade ao Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando nas células, liderando células, se envolvendo com o Senhor. Você é esse exemplo, isso aí vai gritar muito alto para ter mudança, e essa mudança que você precisa no Senhor. Albert Einstein disse o seguinte: o exemplo não é uma forma de ensinar, mas sim a única forma eficaz de ensinar. Vou repetir. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas sim a única forma eficaz de ensinar. O exemplo de Ana e de Eunice, da irmã Lloyd, foi o ensino e o exemplo que nós recebemos através da palavra de Deus para nós termos filhos tementes a Deus, para termos uma família de sucesso. E você, mãe, para ser reconhecida, deve ser assim. Então, mulher sábia, ela é honrada. Deus tem muito prazer em você. Você que é mulher sábia. Os filhos seus serão amados por você, mas eles te amarão também. Mulher sábia, os filhos são ensinados por você. Então, mãe, mulher sábia é aquela que o mundo será influenciado por você. Mãe e mulher sábia é aquela que o mundo será influenciado por você, porque os seus filhos serão a sua extensão aqui na terra, para glorificar a Deus e para honrar você, e todos terem você como memória. Quando Paulo disse, tua avó Lloyd e tua mãe Eunice, o Paulo estava dizendo, há memórias. Foi deixado um legado. Qual é o legado que você vai deixar aqui na terra, como exemplo para seu filho, mãe? Então, a partir de hoje, mamãe, pensa melhor. Pastor, meus filhos já estão grandes, não tem problema, você pode orar. O seu maior exemplo é exemplo de oração, de amor, de cuidado. Esse exemplo é lindo. E se seus filhos são pequenos, você vai deixar um legado, como nossa querida vovozinha Lloyd, a irmã Eunice deixou, né? Como a minha mãe deixou. Que coisa linda. Um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de mãe aqui na terra, onde os filhos estão perseguindo justamente, seguindo os passos dela, porque ela sempre foi uma mulher voltada para Deus, sempre foi uma mulher quebrantada no Senhor, sempre foi uma mulher envolvida com o Senhor, e ela nos influenciou para isto. Nós temos esse legado. A minha sogra, uma mulher que trabalhou duramente. Quando a minha esposa começa contando a história da minha sogra, eu fico olhando assim e disse, meu Deus, que mulher guerreira. Uma mulher que se acordava de manhã, dormia tarde da noite todos os dias, uma luta tremenda, muitas vezes com vários empregos, e tinha que dar, sabe, assistência em todos os lugares. Para quê? Para que os filhos fossem criados, havendo uma assistência, mas também foi aquela mulher que influenciou os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, levando os filhos para a igreja, envolvendo os filhos na igreja. Queridos, isso é lindo, sabe por quê? Esse é o legado que você vai deixar para os seus filhos. Você é governo, faça também seus filhos serem governadores desse mundo, ou seja, exemplos que serão plausíveis para a glória do Senhor. Que Deus abençoe cada mamãe, que Deus abençoe vocês que estão aqui, você que está online, para a glória do Senhor. Dê um forte aplauso para o Rei Jesus. Aleluia.